Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. Bom, nesta manhã de segunda-feira vamos a Brasília falar com o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Neri Geller, que tem boas notícias para o agro brasileiro. Neri, falando agora para a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro, e eu que já o entrevistei tantas vezes, mas tenho a honra de entrevistá-lo pela primeira vez na Rádio Agro Hoje. Seja bem-vindo, Neri. Bom dia. Bom dia, Mato Grosso, bom dia, Munhoz, bom dia, Brasil. É uma grande satisfação, mais uma vez, estar com você, Munhoz. Depois de uma longa trajetória já de entrevistas, de conversa, de aconselhamento, agora, mais uma vez, conversando com você através do seu canal de comunicação para conversar com a população. É uma grande satisfação estar com vocês. Secretário Neri, o Conselho Monetário Nacional aprovou no final da tarde da quinta-feira a proposta do Ministério da Agricultura e Pecuária para repactuação de dívida dos produtores rurais, mais impactados pelas adversidades climáticas na atual safra. O que compreende, Neri, a proposta aprovada? Ô, Munhoz, ela compreende e atende os investimentos que vão vencer esse ano, investimentos que foram feitos com recurso equalizado pelo Tesouro Nacional. Vamos lá. O que é isso? Isso são armazéns que foram financiados, máquinas através do Modersop que foram financiados, automação de propriedade, módulos da avicultura, da suinocultura, equipamento para agricultura de precisão através do Inovagro, inclusive fundos constitucionais. Isso está tudo no bojo. E veja bem você, Munhoz, nós se antecipamos, nós não deixamos a crise se instalar e o produtor ficar inadimplente. A grande maioria dos vencimentos começa agora a partir de abril. Então, o governo se antecipou, eu fiz esse trabalho junto à base, colocamos essa posição muito forte para o ministro Fávaro e também para a equipe econômica, e depois o ministro Fávaro e também o próprio Carlos Augustinho, desde que está conosco, nós, em parceria, fizemos uma gestão muito forte da equipe econômica e conseguimos colocar esse voto ainda antes do final do mês, do dia 29, que foi na quinta-feira passada. Já está em vigor, já foi votado e o produtor pode, então, procurar para renegociar essas dívidas que vão vencer. Isso vai resolver todo o problema? Não, não vai resolver. Nós estamos atentos a outras eventuais linhas de crédito para custeio, renegociação de custeio e assim por diante. Mas, com certeza, Munhoz, nunca na história aconteceu do governo conseguir se antecipar antes da crise se instalar, antes do produtor ir para a inadimplência, a gente já dá a opção para o produtor para ele ir lá no banco com autorização do governo para fazer a sua renegociação. Obviamente que quem tem saldo, quem tem caixa, quem colheu bem e que pode honrar seu compromisso, ele vai pagar a sua parcela, ele vai aumentar o seu capital de giro, o seu crédito no agente financeiro e vai tocar a sua vida. Agora, quem tiver dificuldade, então, vai poder procurar o agente financeiro que ele financiou, seja ele em banco de montadora, seja ele em banco oficial ou em banco privado, e pode fazer já essa sua renegociação a partir de segunda-feira. Ô Neri, a gente sabe que lá em fevereiro, o ministro Fávaro, vocês do Ministério já falavam que estavam trabalhando junto ao governo federal para facilitar a vida do produtor com toda essa crise. E aí foi anunciado que para março seria divulgado esse plano e a gente acabou que ele ficou para o finalzinho de março. Por que essa demora? Dependia de uma aprovação do Conselho Monetário Nacional? Depende do Tesouro? Ou seja, sai só da alçada do Ministério da Agricultura? Ô Munhoz, primeiro que a gente sempre anunciou que nós iríamos cuidar do produtor e conforme a colheita fosse avançando, nós iríamos tomar as medidas. Os investimentos, eles começam a vencer, na sua grande maioria, a partir de abril. Então, nós nunca falamos que nós iríamos fazer antes do final de março. O que nós sempre falamos é que estava no nosso radar e que nós iríamos negociar com a equipe econômica, porque esse valor aí, Munhoz, sabe quanto que isso vai custar para
para o governo federal, em termos de equalização, 1 bilhão e 400 milhões de reais de equalização. Então, obviamente, você tem que ter toda uma movimentação com a equipe econômica, com o problema hoje do teto de gasto, com o equilíbrio fiscal. Você tem várias travas do ponto de vista da regulamentação para você fazer uma autorização. Isso não é uma coisa que o Ministério da Agricultura tem o orçamento na mão. Isso tem que ser negociado e pacificado junto com a equipe econômica e junto com a AGU e com a GGU também, para que não aconteça o que aconteceu no governo passado, aí de acabar incorrendo em pedalada fiscal, por exemplo. Então, foi toda uma negociação que foi feita, mas, graças a Deus, a gente conseguiu, com bastante disposição, com muita força do Fávaro, a gente conseguiu votar isso ainda 29 de abril. Então, é mais do que o tempo certo, é mais do que a hora, é uma demonstração clara que realmente nós estamos trabalhando aqui no sentido de cuidar do produtor, de cuidar da produção. Porque antes do produtor ir para a inadimplência, antes ainda de terminar a colheita, nós já fizemos, sem precisar ter movimento de entidades, conversando antes com as entidades. E o resultado está aí, Munhoz. Nós nunca prometemos que ia sair antes do final de março. A gente sempre falou que estava atento e que nós iríamos acompanhar o desenrolar e, se necessário, a gente ia tomar a medida. E foi tomado no momento certo. Perfeito. Ô, Neri, é interessante que eu estava vendo a postagem do ministro Fávaro, né? E ele fez uma fala nas redes sociais no sentido, assim, de comemoração mesmo, né? De anunciar essa medida. E ele falou que novas medidas ainda serão anunciadas esta semana. É possível dar um spoiler para a gente aí, contar o que pode surgir de novidade, Neri? Não, Munhoz, o que o produtor pode ficar tranquilo é que está se trabalhando, sim, a possibilidade de algumas linhas de capital de giro, alguma coisa nesse sentido, mas isso aí, no momento certo, eu não quero criar nenhuma expectativa e deixar isso ser negociado para depois o ministro Fávaro, junto com a gente, fazer esse anúncio. Mas tudo que tiver ao nosso alcance vai ser feito. Ô, secretário, é possível que seja divulgada alguma medida quanto à recuperação judicial? O que nós podemos falar sobre recuperação judicial no setor do agro? Tem sido muito discutido, mas, na verdade, a gente percebe que não há um consenso sobre o tema. Munhoz, eu tenho uma visão muito clara com relação a isso. A recuperação judicial foi um instrumento que foi criado para beneficiar o produtor e ela está indo exatamente na contramão disso. E eu tenho muita convicção, sei que tem pessoas que não vão gostar do que eu vou falar, mas não dá para ser do jeito que está. E eu vou dar um exemplo específico, defender um instrumento da forma que está, como a recuperação judicial, onde produtores, por exemplo, vendeu 18 milhões de reais de milho. Pai e filho plantam 4 mil hectares. Isso aconteceu em Lucas do Rio Verde. Não vou citar o nome aqui, mas se é necessário eu falo. Ele vendeu a sua produção e vendeu por 18 milhões de reais. E é natural que se faça mercado futuro. Vendeu, entrega o produto e recebe dali 30 dias, 60 dias, para honrar os seus compromissos. E a empresa entrou com recuperação judicial e esse produtor não está recebendo o seu milho que ele vendeu. Nada justifica. Não tem como nós concordar com uma ferramenta que prejudica toda a cadeia. Ele prejudica, eventualmente, uma trade que vai emprestar e não consegue, não tem segurança jurídica para receber a sua conta, mas ela prejudica também o produtor que vendeu o milho, por exemplo, que vendeu a sua soja e não recebe. Ou então o produtor que comprou adubo antecipado, Munhoz. Isso acontece. Eu tenho dinheiro, colho a minha soja hoje, estou com o meu dinheiro, hoje agora é abril, e vou plantar, vou precisar do fertilizante em outubro. Eu antecipo o dinheiro, faço toda a logística e a empresa me entrega o produto em agosto ou setembro. Isso é normal, se faz.
Aí essa empresa entra com recuperação judicial e o produtor que comprou o adubo não recebe. Quando a gente não consegue pagar, você renegocia, você usa bom senso, senta, conversa, e na pior das hipóteses, cumpre o contrato que você assinou. É assim que tem que ser. Então, eu não vejo essa recuperação judicial benéfica de forma nenhuma, e nem o ministro Fávaro, da forma que está. Quando ela foi concebida, em alguns casos, ela pode até ajudar, mas na grande maioria dos casos é um equívoco. Ela está politizada, Neri? Você acha que está politizada? Eu sinceramente não sei o que está acontecendo, mas eu em 2021 eu entrei com uma emenda para regulamentar isso, porque eu queria que a CPR ficasse fora, e de forma bem muito clara, ficasse fora da recuperação judicial. Porque se a CPR não tiver segurança jurídica, automaticamente dificulta muito nós captar o dinheiro. Dificulta muito porque aí qualquer agente financeiro quer garantia real, quer alienação fiduciária, e isso começa a dificultar o crédito. Então, não sei se está politizado, em alguns casos tem má-fé, sim, e isso nós do governo vamos entrar para regulamentar, porque é um equívoco da forma que está. O que o governo está fazendo é aquilo que nós fizemos. Votamos no Conselho Monetário Nacional porque tem dificuldade para renegociar as dívidas que são equalizadas pelo Tesouro Nacional. Criamos mecanismos e ferramentas de recurso para pegar em dólar, para irrigar também o crédito, para eventualmente, quem tiver, não consegue acessar o recurso equalizado, ele pode pegar em dólar. Fizemos essas renegociações, como nós já falamos agora, mas estamos criando algumas outras alternativas de capital de giro para talvez até 2 anos de carência, com mais 2, 3 anos para pagar. Então, tudo isso, ferramentas que o governo está criando. Agora, daí, inviabilizar e quebrar alguns produtores por uma recuperação judicial mal colocada, não dá para aceitar. É um equívoco, e eu, como secretário de Política Agrícola, estou combatendo. Não toda a RJ, mas esses casos específicos precisa ser regulamentado e tem que ser posto um freio. Porque senão o que vai acontecer, Munhoz? Quem vai ser o grande prejudicado é a produção, e é o pequeno e o médio produtor. Conversando com o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller. Ô Neri, eu quero fechar essa nossa conversa falando da visita do presidente francês Emmanuel Macron, que fez ao Brasil a semana passada. Ele não quis discutir o acordo Mercosul-União Europeia. Ele focou muito mais nas questões ambientais, trazendo recursos para a Amazônia, condecorando o cacique Raoni, focou muito mais desse lado. E a gente sabe que por trás disso tudo tem um mercado internacional. Neri, você acredita que o Brasil assusta quando se fala de mercado internacional e da vasta capacidade produtiva que o Brasil tem? A gente teve recentemente aí o anúncio do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, o que vai fazer a produção do Brasil crescer de forma exponencial. Quando a gente vê uma posição como a do Macron, a gente pode interpretar como que o Brasil assusta e preocupa no mercado internacional? Olha, Munhoz, a gente precisa sempre, e eu conheço um pouco porque eu viajei como ministro, 18 países, acompanhei o Blairo em tantas negociações. Agora o Fávaro está fazendo esse trabalho gigante de conquistar cada vez mais mercado na China, no Irã, no Egito, esses países, Equador e assim por diante. A questão do Macron e da França é óbvio que tem interesse comercial por trás disso. O que nós precisamos demonstrar para o mundo inteiro que nós somos um país que respeita a democracia, que faz as coisas certas do ponto de vista ambiental, que 98% do nosso produtor trabalha dentro do que a lei preconiza, e os 2% que cometem crime ambiental têm que ser punidos pelos crimes que cometem. É isso que tem que ser feito. É lógico que o Macron, assim como o Lula, defende a agricultura brasileira.
o Lula vende para fora e o Fávaro vende para fora a imagem que o Brasil tem um ativo ambiental que pode ser remunerado e deve ser remunerado. Não, ele não sai para fora e fala, não, porque nós vamos abrir a porta e a Amazônia, nossa, nós vamos fazer de qualquer forma. Não. Nós temos a legislação mais exigente do mundo e nós respeitamos essa legislação. Nós temos um potencial de crescimento, inclusive para ajudar a gerar energia limpa, biodiesel, etanol e assim por diante. Então, essa é a linha que a gente tem que discutir. É óbvio que a França e os agricultores franceses, eles encurralados como eles estão, porque nós temos uma capacidade de produzir muito maior e somos muito mais competitivos. A hora que nós avançar um pouquinho mais forte na nossa logística, e nós criarmos linha de crédito, baixar essa taxa de juros, nós vamos produzir muito mais etanol, nós vamos produzir muito mais milho, nós vamos produzir muito mais feijão, segunda, terceira safra, e a gente é uma ameaça para esses países. Então, a gente tem que saber conduzir isso de forma inteligente e a manter o bom relacionamento e as coisas que nos interessam e sentar mesmo e negociar eventuais embargos que acontecem ou algumas travas que são colocadas. Não dá para ser diferente, Munhoz. A gente tem que ter capacidade de diálogo, de conversa, e não precisa concordar com tudo que o Macron pensa. Vamos concordar com as coisas boas, que interessa para nós. É assim que tem que ser feito. E com muita tranquilidade. Eu acho que a vinda do presidente Macron foi importante para o Brasil. Ele foi importante para a gente mostrar para o mundo, porque os holofotes se voltaram para nós, que o Brasil faz as coisas dentro da sustentabilidade e a gente continuar avançando. Eu acho que essa é a grande capacidade de diálogo desse governo instalado, através do ministro Fávaro, através do Alckmin, através do Itamaraty e também da presidência da República. Neri, para a gente fechar, você é um produtor rural, você conhece a realidade da vida no campo, hoje secretário de Políticas Agrícolas, mas já foi líder de entidade organizada aqui no Mato Grosso e também ministro da Agricultura. Qual que é o grande desafio, passando por tudo que a gente está passando esse ano, que vem aí com quebra de safra e essa crise toda, questões climáticas e o mercado internacional? Qual é o grande desafio que o agro brasileiro tem pela frente nas próximas décadas? Munhoz, eu falo com muita tranquilidade. O grande desafio está posto aí, é superar esse momento de dificuldade. A gente se acostumar com a soja a $21 e não mais a $30, como nós vendemos nos últimos 3, 4 anos. Que a nossa renda ela ficou menos, mas que o custo de produção também baixou. E nós precisamos criar, então, ferramentas para aumentar a produtividade, incorrer em menos risco na questão hídrica, se der problema de chuva, aumentar perfil de solo, reduzir as taxas de juros, que são muito altas, e tocar o barco para frente, e com certeza a agricultura do Brasil vai sobreviver, e vai sobreviver bem, gerando emprego, renda e bem-estar para a sociedade brasileira. Produzir energia limpa, ajudar o mundo na questão do aquecimento global, tudo isso nós temos capacidade. O grande desafio é superar esse momento de dificuldade, que a agricultura é cíclica e, nesse momento, nós estamos com a commodities em baixa. Cabe a nós criarmos alternativas. Eu não tenho dúvida nenhuma, sou muito otimista que nós vamos superar isso e do limão nós vamos fazer uma grande limonada. Nós vamos criar alternativa de reduzir o custo, aumentar a produção e, com isso, o setor se manter na atividade. Agora, para isso tudo acontecer, bom senso, juízo, cuidar com essa RJ, não defender o que não é certo. A ProSoja precisa fazer uma reflexão de que não pode ser encrenqueiro ao excesso, que a gente precisa sentar na mesa e não ficar atacando, mostrando eventualmente os erros, dialogando para que a gente possa sair lá do outro lado. Não tenha dúvida que nós vamos atravessar esse momento de dificuldade que nós sabemos que existe, mas que com trabalho e superação a gente vai conseguir. Neri, do lado de cá, eu quero dizer para você que o grande desafio que nós temos pela frente é de bem comunicar o agro brasileiro, que fazemos com muita alegria, muita satisfação,
Por isso criamos aqui a Rádio Agro Hoje, a primeira emissora com programação 100% voltada para o nosso agro. E eu quero muito agradecer você, tirar um tempo na sua agenda muito concorrida para vir conversar conosco, com os nossos ouvintes e dizer que as portas estão abertas aí, porque essa é a missão nossa do lado de cá, de bem comunicar o agro brasileiro. Munhoz, eu sempre gosto de falar com você, e principalmente o primeiro entrevistado no seu programa, porque você abre e a gente sempre tem uma conversa muito aberta, muito sincera, e eu comigo, você sabe, falo o que eu penso, falo das ações de forma concreta, e é um grande prazer estar falando com você e com o nosso produtor, o nosso empresário ligado ao agro. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, conte sempre conosco. É isso aí, obrigado, Neri, boa semana para você, para todos no Ministério. A nossa entrevista de hoje foi com o secretário de Políticas Agrícolas no Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller. O Jornal Brasil Rural volta já.